Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos, eu quero nessa tarde de hoje louvar a Deus por essa tarde tão maravilhosa de podermos estar na presença dEle e desfrutarmos o melhor de Deus, né? Embora sabemos que talvez eu não sei como é que está a tua situação, em que situação você está vivendo, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus para a nossa meditação e para a tua meditação também, no qual está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, né, no capítulo de número 12, que diz a palavra de Deus, o versículo de número 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. Queridos, deixa eu trazer uma palavra de Deus em poucos minutos ao teu coração nessa tarde de hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, no qual está escrito, está inserido dentro de um contexto, no qual nos fala acerca da visão celestial que o apóstolo Paulo tivera, aonde o apóstolo Paulo começa, na verdade, a narrar para aquela igreja de Coríntio, a dizer, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não Deus sabe, foi levado ao terceiro céu, ou foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Diante desta visão que Paulo tivera, o apóstolo Paulo ouviu palavras que nem ele mesmo conseguiu expressar verbalmente. É uma visão que Paulo tem da parte de Deus, querido, porque eu quero te dizer que quando o homem é espiritual, ele vive uma vida de santidade, uma vida pautada na palavra de Deus, Deus ainda abre os céus e Deus ainda mostra visão a certos homens. A Bíblia diz que quando Ezequiel estava à beira do rio Quebar, a Bíblia diz que Ezequiel olhou para os céus e viu os céus abertos. Então eu quero te dizer, queridos, que se você olhar para o centro da vontade de Deus, você vai ver os céus abertos ao teu favor. É interessante notar que a visão celestial que Paulo tivera foi tão real que nem ele mesmo conseguiu expressar tão grande visão, tão grande maravilha diante de Deus. Louvado seja Deus em saber dizer assim, em verdade, que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo estava passando essa visão para a igreja de Coríntios, uma igreja fundada na Grécia, uma igreja no qual ele havia fundado. Então Paulo vai dizer, eu conheço um homem, Paulo está falando dele mesmo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, foi levado ao paraíso, ou foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então eu quero te dizer nessa noite, queridos, nessa tarde de hoje, que você também, quando tem essa visão espiritual de Deus, essa intimidade com Deus, Deus te leva a lugares grandes, lugares que você jamais possa imaginar. E Paulo aqui ele se apresenta à igreja de Coríntio, na verdade, como um homem em Cristo, e não como um homem carnal, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue discernir nada, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e por ele nada é discernido. E a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quando Paulo fala desse terceiro céu, Paulo se refere, na verdade, a este lugar habitável, a este lugar, essa atmosfera onde nós pisamos. Quando Paulo se refere ao segundo céu, Paulo está se referindo, na verdade, aonde ficam as estrelas, aonde ficam as constelações, os luminares, os liseiros. E quando Paulo fala, foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, Paulo está falando aqui, Paulo está apontando para uma realidade espiritual. E eu quero te dizer que o céu é algo real. O céu é algo real, aonde aguarda a vinda da igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, para que eu não me exaltasse
as excelências das revelações que Paulo tivera, foi-me imposto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás. Eu quero te dizer nessa tarde de hoje que o inimigo, ele não brinca. Paulo levou 14 anos para passar essa revelação à igreja de Coríntio. A Bíblia diz que mensageiro de Satanás havia colocado esse espinho na carne de Paulo, a saber, o mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar. Então tudo indica que Satanás havia colocado, na verdade, esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo não viesse se exaltar pelas revelações, pelos conhecimentos que Paulo tivera. Bem que ele poderia se exaltar, porque Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, Paulo conhecia toda a lei, toda a Torá, Paulo conhecedor de toda a lei judaica. Mas Paulo, a Bíblia diz que Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele deu perca todas as coisas, todo conhecimento, toda a sabedoria por amor de Cristo, queridos. E todos os dias Paulo era esbofeteado. Esbofetear aqui, na verdade, significa esbofetear a sua carne, lutar contra os desejos da carne, lutar contra as nossas fraquezas, lutar contra as nossas, muitas das vezes, querendo nos exaltar na presença do nosso Deus. Mas João, quando estava batizando, ali no Rio Jordão, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que eu diminua e ele cresça. E pelas expressões do apóstolo Paulo aqui, o espinho na carne de Paulo, talvez, na verdade, era fazer que ele permanecesse sempre humilde na presença do Senhor. Então eu quero te dizer nessa tarde de hoje, permaneça sempre humilde na presença do nosso Deus, porque eu quero te dizer que quando a gente se colocamos na presença do nosso Deus, humildemente, Deus, ele nos exalta. Paulo chega a dizer que há cerca de 3 vezes orou ao Senhor para que se desviasse o espinho na carne que ele assim levara, querido. Muitas das vezes nós oramos a Deus, muitas vezes nós nos humilhamos ao nosso Deus, mas precisamos entender que a nossa vontade não é vontade de Deus, os nossos caminhos não é os caminhos de Deus. Então você sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Então eu quero te dizer nessa tarde, Deus tem uma resposta à tua vida. A Bíblia diz que Deus, ele vai se revelar para Paulo e vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Sabe que Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, eu vou pôr um fim determinado nessa situação que tu estás vivendo, Paulo. Eu vou colocar um fim nesse espinho que tu estás levando, Paulo. Então Deus te diz nessa tarde de hoje que ele está colocando um fim nessa situação, nessa causa que tu está levando, e está dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, aleluia. Querido, escute, isso aqui, graça, na verdade, é uma resposta de Deus à situação que Paulo estava enfrentando. Então eu quero te dizer que nessa tarde de hoje, Deus está colocando um fim nessa situação que tu está vivendo, nessa situação que você está enfrentando na tua vida, porque o nosso Deus, ele ainda tem poder, ele ainda, na verdade, detém de toda a autoridade. Porque precisamos entender que não é os céus que rege a terra, não é a terra que rege os céus, mas é os céus que rege a terra. Então, se é os céus que rege a terra, há um Deus nos céus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e a Bíblia diz que ele, na verdade, a terra é o estrado dos seus pés. Então, a última palavra é dele na tua vida. Graça é a presença necessária que você precisa nessa tarde. Graça, na verdade, é a presença de Deus na tua vida. Mas escute, o espinho nos torna muitas das vezes, querido, mais dependente da graça. Talvez esse espinho que havia na carne de Paulo era para que colocasse Paulo mais e mais dependente da graça de Deus. Então eu quero te dizer nessa tarde, talvez se você esteja levando esse espinho na tua carne, esse espinho que por muitas das vezes você não consegue suportar, é para que faça você viver sempre na dependência de Deus. O espinho de Paulo estava relacionado às fraquezas carnal que Paulo levava na sua vida, porque dentro do texto, até o próprio Deus vai se revelar: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o espinho de Paulo estava relacionado as fraquezas carnal que assim ele tinha, porque enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos estar sempre lutando contra ela, porque a Bíblia diz que há uma luta espiritual contra carne e espírito. Carne limita contra o espírito, a carne sempre se inclinando a buscar as coisas do mundo, mas o espírito buscando a Deus, porque Deus, conhecendo as fraquezas de Paulo, vai dizer: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Deus está dizendo nessa tarde, ele conhece a tua fraqueza, ele conhece as tuas limitações,
imperfeições e o poder dele está se aperfeiçoando na tua fraqueza. Você sabe o que é se aperfeiçoar, querido? Significa aproximar-se da perfeição. Aperfeiçoar significa fazer com que algo seja perfeito,